programa, o Erd da Samba. Só alegria, arrebenta! O programa UERJ da Samba recebe hoje o jovem figurinista e carnavalesco Leandro Vieira, da Estação Primeira de Mangueira, um dos mais expressivos nomes da nova geração de artistas formados na Escola de Belas Artes da UFRJ. Leandro iniciou sua carreira na década passada como assistente artístico de várias agremiações do Carnaval Carioca e assinou seu primeiro desfile em 2015 pela Caprichosos de Pilares, escola da Série A. Em 2016, já no grupo especial, o artista assumiu o Barracão da Mangueira, onde se sagrou campeão com um belo enredo em homenagem a Maria Bethânia, a menina dos olhos de Olhar. E em 2017 voltou a deslumbrar a Sapucaí, abordando com raro brilho estético a riqueza do sincretismo religioso brasileiro em Só com a Ajuda do Santo. Os dois desfiles renderam à Mangueira o estandarte de ouro de melhor escola do Carnaval Carioca. Em 2018, Leandro exibiu um tom mais crítico e ferino ao explorar o tema Com dinheiro ou sem dinheiro eu brinco, com direito inclusive a uma alegoria de Judas para o controverso prefeito Marcelo Crivella, que relegou o carnaval a segundo plano em sua agenda de governo. Já em 2019, nosso convidado abordará um enredo ainda mais crítico, História para Ninar Gente Grande, uma espécie de revisão da narrativa histórica do país, ou seja, um outro olhar sobre os episódios que a história oficial omitiu, resgatando líderes populares que nunca viraram estátua. A própria sinopse anuncia que o propósito maior do tema é varrer dos porões o complexo de vira-latas que fomenta nossa crença de inferioridade. E sentencia: cientes de que nossa história é de luta, teremos orgulho do Brasil. Leandro, o enredo da Mangueira anuncia um propósito bastante corajoso para estes tempos conturbados e polêmicos que vivemos. Passar a limpo a nossa história, revisando a narrativa histórica elitista e eurocêntrica, que transformou o colonizador Cabral em descobridor e elegeu outros heróis para o país, sem conceder espaço a líderes populares como Zumbi, Dandara, Luísa Marim, Maria Filipa e Chico da Matilde, o jangadeiro mulato que pôs fim ao embarque de escravos no Ceará. Como será então na Avenida essa releitura crítica das histórias para ninar gente grande? Obrigado pelo convite, estar aqui com vocês, podendo falar de carnaval, falar de enredo e falar de escola de samba. Sobre o enredo de 2019, a ideia é exatamente essa que você falou, né? É passar a limpo um pouco da história do Brasil. O Brasil vive hoje para além da crise política, econômica que vivemos, o Brasil vive hoje uma crise de identidade, né? O problema principal do Brasil hoje é essa crise de identidade, e uma crise de identidade motivada pelo desconhecimento que temos a respeito de quem somos. Não sabemos quem somos, não fomos ensinados a saber quem somos. Pior do que não saber quem somos, nos impuseram perfis elitistas, tiraram o protagonismo de líderes populares, de populares que construíram história no nosso lugar, dando a falsa sensação de que precisamos que alguém apareça para fazer história no nosso lugar. Isso aconteceu com a independência. Nós precisamos da figura de um imperador que nos colocasse na condição de independente de Portugal. Isso, em cima de um cavalo, a passeio. Isso aconteceu com a questão da abolição. Nós precisamos de uma princesa para conceder uma abolição. Uma carta de Isso aconteceu com a República, né? Nós precisamos que alguém fosse no nosso lugar proclamar a República. Com 3 disparos no Campo de Santana. Exatamente. E isso dá uma falsa sensação de não pertencimento. Isso dá uma falsa sensação de ausência de luta. E é o que o enredo da Mangueira se propõe a fazer. Em meio a essa crise de identidade, fica explícito também o desprezo que a sociedade brasileira tem pela história, né? Nós temos desprezo pela história. Nós temos desprezo por aquilo que não sabemos. Desde o princípio, quando eu comecei a sentir, não agora, mas há algum tempo, eu comecei a sentir esse avanço desse pensamento um pouco mais conservador, essa mistura muito explosiva que nos coloca à mercê de uma falsa moral religiosa que contamina aspectos políticos da sociedade brasileira e do Rio de Janeiro especificamente. Comecei a pensar que nós precisamos que o carnaval,
que o desfile das escolas de samba, que apesar de toda a transformação, de toda a deturpação que em alguns aspectos dos desfiles passaram, ainda é lugar para a resistência. Nós estamos falando de uma atividade cultural que em sua origem, e que ainda hoje boa parte dela é produzida por negros, por pessoas negras e pobres, né? Sim. Então eu sempre fico pensando qual é o papel das escolas de samba no cenário contemporâneo, né? Aonde as escolas de samba podem atuar, o que as escolas de samba podem contribuir para isso. E na minha cabeça, dentro do processo artístico que eu desenvolvo, acho que a escola de samba ela ainda pode ser um canal de informação, ela pode ser um canal de organização de identidade, ela pode ser um canal de organização do sentimento de comunidade, de pertencimento e de representatividade. E para mim é muito importante apresentar na Mangueira uma escola de comunidade, uma escola negra, uma escola de raiz, personagens esquecidos, né? Personagens com a capacidade de despertar representatividade nas pessoas que eu acho que têm a condição de mudar a história do país, que é o povo, que é a população. Diretamente da Estação Primeira! E você, por outro lado, nunca abriu mão do apuro e da diversidade estética, chegando a dizer que não dá para levar a Sapucaí a mesma alegoria de sempre. Em 2017, inspirou-se nos grafites de Cobra e outros artistas. Em 2018, criou um bloco de sujos, encenando o carnaval de rua na avenida. E em 2019, como será em termos plásticos, esse carnaval que pretende dar mais cartaz ao Saci do que a bruxa e vibrar com a estreia de Ariano Suassuna em Hollywood? Esteticamente, o meu carnaval de 2019 talvez seja o mais diferente que eu já produzi até aqui. É um carnaval de muito mais cor, as cores são muito mais concentradas, a densidade do enredo não pede, não, pelo menos artisticamente, não me levou a nuances de degradê, me levou a pensar com uma concentração forte. Então é um vermelho forte, é um amarelo forte, é um azul forte, são cores concentradas. E isso já faz o desfile do ano que vem diferente dos meus desfiles anteriores, onde de alguma forma, porque em 2017 eu tinha um enredo que dialogava com questões espirituais. Sim. E isso me levou para nuances mais tênues de cor, que acho que matizou, né? Isso, E 2018, como eu queria fazer um enredo que tivesse uma certa nostalgia, né, que remetesse a um antigo carnaval, um carnaval onde o dinheiro não determinava a qualidade da festa. Então era como se fosse uma lembrança desbotada, uma lembrança já longe, onde as coisas estavam guardadas há muito tempo numa gaveta. E então tinha essa pegada. Esse tem uma pegada mais densa de cor, né? Ele é mais agressivo. É densa e tensa, né? Exatamente. E outra coisa que eu estou usando muito são os contrastes, para que os contrastes gerem essa tensão. Então, artisticamente, ele é diferente na cor. A cor é talvez o dado mais onde as pessoas vão sentir a maior diferença no meu trabalho. Ainda em termos plásticos, eu acho que a questão iconográfica é muito forte, né? Essa ideia de buscar referências em livros de história, talvez isso faça com que aquelas velhas ilustrações dos livros escolares, né? A figura dos bandeirantes, a figura da Princesa Isabel, a figura dos índios, a figura de Dom Pedro, a figura de Pedro Álvares Cabral, a figura do Marechal Deodoro, essa ideia que nós temos da cultura afro associada aos quilombos, toda essa iconografia, que é uma iconografia fácil, porque eu gosto de trabalhar com que está no imaginário coletivo nacional. Eu gosto de trabalhar comunicando com facilidade, tudo isso vai estar muito presente. Então são imagens recorrentes do nosso imaginário, vamos dizer assim, educacional. É verdade. Daquelas velhas enciclopédias, Sim, aqueles manuais de história que todo mundo teve de ler um dia na escola. Essa clareza na seleção da iconografia que direciona a parte artística, acho também um outro dado. São essas questões, basicamente, assim. Eu acho que a cor talvez seja o dado mais que diferencia os meus carnavais anteriores desse. Bom, os ouvintes da Rádio UERJ notaram que estão diante de um carnavalesco ousado, corajoso, mas ao mesmo tempo com um raro discernimento estético, sabendo conjugar bem os elementos. Nada que a Mangueira apresentará na avenida está dissociado de uma concepção muito bem estruturada por Leandro, que além de tudo é bastante corajoso, porque nestes tempos atuais de Brusundanga, tratar das coisas como elas merecem, a altura, com a profundidade e a seriedade que elas exigem, não é para todos. A Rádio UERJ parabeniza
pesquisa, Leandro, e é um prazer, agradecemos muito tê-lo aqui conosco e esperamos no próximo ano voltar a indagar como será 2020, se o Brasil sobreviver a tudo que está acontecendo. Programa UERJ da Samba. Equipe técnica: Daniel Barros, Eduardo Sobral, Gledson Augustos e Tatiane Carvalho. Apresentação: Luiz Ricardo Leitão. Produção: Rádio UERJ e Acervo Universitário do Samba. Realização: Centro de Tecnologia Educacional CTE, Decult e SR3.